Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa playlist em que nós vamos tratar exclusivamente sobre a banca AOCP, tá? E na aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema de conjuntos, tá? É um tema muito importante, fazendo uma varredura aí no histórico de provas, né, que a OCP aplicou. É uma probabilidade muito grande em que se tenha na prova ao menos uma questão de conjunto, né? Então, se na sua prova você tem ali 5 questões, né, que é de matemática, raciocínio lógico, e uma delas é de conjunto, ou seja, 20%, né, da prova corresponde a esse tema, que é muito importante. Então, eu fiz aquela varredura e peguei as questões que mais caem, né, nos concursos dessa banca. E aí, vamos fazer uma análise delas e vamos resolver alguma dessas questões que já caíram. Tá bom? Espero que vocês gostem, fica até o final, pois cada exercício, né, tem o seu detalhe e tem a sua explicação. Então, se você pula alguma parte ou se você deixa de ver alguma parte, você pode perder justamente aquela questão que vai cair no seu concurso e que vai, com certeza, fazer a diferença. Tá bom? Então, roda a vinheta. Então, pessoal, antes da gente iniciar aqui as soluções, né, e a discussão do nosso tema de hoje, eu queria pedir seu apoio, né, que você possa aí se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, pois assim você vai ajudar o canal a crescer e motivar para que a gente possa fornecer cada vez mais material de boa qualidade para vocês, tá bom? Então, como eu já frisei, né, na abertura da nossa aula, as questões envolvendo teoria de conjuntos para a OCP, em geral, cai ali uma questãozinha na prova, né? Então, fica comigo até o final para que realmente você possa pegar aqui todo o entendimento e você possa acertar essa questão que pode cair lá na sua prova, tá bom? Bem, então a primeira questão, né, ela dá três conjuntos, M, N e P, né? E pergunta se é correto o que é correto afirmar aqui, tá? Mas antes da gente ir diretamente para a questão, vem comigo aqui no quadro para que a gente possa ver alguns pontos muito importantes que vão ser fundamentais para que a gente possa resolver com bastante tranquilidade essas nossas questões hoje. Então, para a gente falar de conjunto, né? Primeiro, o que é um conjunto? Né? É uma noção que a gente sabe mesmo da língua portuguesa. É a reunião, né, de elementos. Isso é dado o nome de conjunto, tá? Bem, esse conjunto ele pode ser apresentado para a gente de duas formas. Ele pode ser dado a descrição dos elementos ou pode ser dado a descrição de uma propriedade, tá? A descrição dos elementos é a seguinte forma, ó, igual ao que a gente tem aí no nosso primeiro exercício, tá? Em que o x ele já dá exatamente quem são os elementos que fazem parte do conjunto, tá? Então, quando isso acontece é porque está sendo descrito os elementos do conjunto. Mas uma outra forma seria dar uma propriedade, ou seja, pega o conjunto y para ser os x naturais, tais que x é par. Tá? Então, observe ó, que eu dei uma propriedade aqui. A propriedade é que o x é par. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue descrever seus elementos. Né? Ou seja, aqui seria 0, 2, 4, 6, né? Infinito. Tá bom? Então, essas são as duas formas que a gente pode apresentar um conjunto. Né? Ou descrevendo diretamente seus elementos, ou fornecendo uma propriedade. Beleza. Então, a gente já viu que conjunto é formado por elementos. E aí,
vem um primeiro ponto que eu quero levantar aqui, né? Conjunto versus elementos. Como é que esses dois entes se relacionam? Como é que eu posso relacionar um elemento e um conjunto? Então, quem vai fazer essa ligação entre um e o outro, né? Quem vai dar essa relação é o símbolo de pertinência, tá? Então, é o símbolo de pertinência. Isso, ó, esse que você lembra aí, né? Ó, esse Ezinho aqui um pouquinho, né? Aconchadozinho. Nesse caso aqui, né? Por exemplo, quando eu coloco aqui 2, nesse exemplo aqui, pertence a X. Ou seja, eu estou dizendo que o número 2 ele faz parte do conjunto X, tá? E quando ele não pertence, a gente coloca o mesmo símbolo, só que ele cortado. Então, ó, vou olhar aqui. 4 ele não está nesse conjunto, né? Então, 4 não pertence ao conjunto X. Tá bom? Então, a relação correta entre conjunto e elemento é o sinal de pertinência. Tá? Então, 2 pertence a X, 4 não pertence a X. Tá? Basta a gente olhar aqui no conjunto. Próximo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é a relação entre conjuntos, certo? Conjunto versus conjunto. A gente já viu aqui entre um conjunto e um elemento, e agora vamos ver como é que dois conjuntos se relacionam, tá? Então, o símbolo que vai relacionar dois conjuntos é o símbolo de inclusão, que é um Czinho mais estendido aí, né? E nesse caso, quando a gente escreve X, esse símbolo aqui, Y, a gente lê, né? X está contido em Y, tá? Ou, né, a outra opção é que X não está contido em Y, tá certo? Bem, professor, quando é que X vai estar contido em Y? Isso vai acontecer quando todos os elementos de X fizerem parte dos de Y, tá? Se a gente quiser fazer isso em forma de um desenho, a gente pode ter essa imaginação aqui, ó. O conjunto Y aqui e o conjunto X sendo esse menor aqui dentro do Y, tá? Ou seja, os elementos que estão em X também, todos eles pertencem a Y. Então, quando isso acontecer, né, o X está contido em Y. Caso contrário, a gente diz que o X não está no Y. Tá? Ou seja, uma situação que a gente pode pensar pode ser uma situação desse tipo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, né, ó, a gente tem elementos de X que não estão em Y, tá bom? Voltando aqui ao nosso exemplo, aí eu quero chamar a atenção aqui, que é uma casquinha de banana que pode aparecer para vocês, tá? Que é o seguinte, a gente falou, né, que o que relaciona o elemento e o conjunto é o símbolo de pertinência, né? Mas muita atenção aí para o seguinte, ó. Nesse exemplo mesmo aqui do conjunto X, tá? Se eu colocar aqui o seguinte para você, ó, eu peguei 2, pertence a X, né? E agora eu vou colocar assim, ó, 2, tá? X. Observe que tem uma diferença do que eu tinha escrito antes para como eu estou escrevendo agora. Mas e aí, o que é que você acha? Qual é o símbolo correto que eu devo utilizar aqui? Eu devo continuar usando o de pertinência ou será que eu tenho que mudar para o de inclusão? E aí a resposta é que agora o símbolo correto é o de inclusão. Aí você diz, por que, professor? Mas o 2 não é um elemento de X? O número 2 sim, mas observe que a partir do momento que eu coloco ele entre chaves, ele está subindo de categoria. E isso agora está se tornando um conjunto unitário formado pelo número 2. Então, se ele é um conjunto, a relação correta é a de inclusão. Tá? Uma outra coisa também que aparece aí no nosso primeiro exercício
é que esse símbolo de inclusão ele pode estar invertido. Como assim, professor? Eu poderia estar assim, ó, o x vir primeiro e aqui está o 2, por exemplo. Então, nesse caso, ó, o símbolo de inclusão fica aberto sempre para o conjunto que contém. Tá? E nesse caso, a gente lê justamente assim, x contém o conjunto formado pelo número 2. Tá bom? Então, cuidado com essa casquinha de banana aqui, para caso caia aí na sua prova, você, né, já está preparado e não vai errar. Próxima definição que eu quero apresentar aqui para vocês é a interseção entre conjuntos, tá? Então, eu tenho aqui dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e a interseção entre eles vai ser um novo conjunto em que os pontos que estão nessa interseção são os pontos que estão em X e em B ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, se a gente for olhar aqui de forma geométrica, né, representando com diagramas, diagrama de Venn, a interseção é esse pedaço aqui, né, o pedaço que é comum aos dois. Então, para que um elemento esteja na interseção, obrigatoriamente ele tem que estar tanto em A quanto em B ao mesmo tempo, tá bom? Então, um outro exemplo aqui, imagina que a gente tem aquele conjunto X lá do exemplo anterior, 1, 2, 3, e pega Y para ser o conjunto 2, 3 e 4. Tá? Então, eu quero saber quem é a interseção de X com Y. Bem, a interseção de X com Y são os elementos que estão em X e em Y ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, né, ó, é o 2 e o 3. Não é isso? Então, esse conjunto aqui seria conjunto 2, 3. Tá? Beleza, então, interseção é só isso. Agora, uma observação, né? Uma coisa importante é que a interseção, ele sempre é um subconjunto tanto do A quanto do B, tá? Ou seja, a gente sempre tem que Agora, uma observação é o seguinte, ó, que X interseção Y sempre vai ser um subconjunto de X e vai ser um subconjunto de Y, né? Afinal, ó, 2, 3 pertence a X e 2, 3 também pertence a Y, tá? Então, essa observação aí que a gente tem aqui, X interseção Y, ele sempre está contido no próprio X e X interseção Y está contido no próprio Y, tá bom? Bem, agora vamos apresentar, né, a união entre conjuntos, né, entre dois conjuntos aqui. Então o símbolo é esse, ó, é um U, né, para cima, a interseção é um U para baixo. Então aqui A união B são todos os elementos que estão em A ou estão em B, tá? Então, para que um elemento esteja na união, basta que ele esteja pelo menos em um dos conjuntos, tá certo? Então, ó, vamos fazer aqui um exemplo, né, pegando aqui o X e o Y do exemplo anterior. E eu quero saber quem é X união Y. Bem, professor, você falou aqui que basta que o elemento esteja em um ou em outro para ele estar na união. Exatamente. Então, ó, você vai vir aqui e vai pegar todos os elementos de X. Todos os elementos de X é 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vai vir aqui e pegar todos os elementos de Y. Aí você tem 2, 3 e 4. Só que 2 e 3 eu já coloquei aqui, né? Porque eles já estavam em X. Então eu vou acrescentar o 4. Tá certo? Então a união, você pega tudo. Tem até uma rimazinha que um professor meu utilizava, que era o seguinte, ele falava assim, união
pega tudo. Interseção, pega não. Pega apenas aquele que nos dois ali estão, certo? Então, na união você pega tudo, na interseção não. Apenas aqueles que nos dois ali estão, tá ok? Então, com isso a gente fez uma pequena revisão e a gente já tem condições de ir resolver os exercícios com bastante facilidade. Vocês vão ver como vamos conseguir resolver rapidamente essas questões. Então vamos voltar aqui para o exercício. Então, pessoal, novamente, foram dados 3 conjuntos aqui, foram descritos os elementos dos conjuntos e vamos ver qual das alternativas aqui é a correta, Bem, o primeiro item diz M está contido em N. A gente já viu, que para que M esteja contido em N, todos os elementos de M, eles têm que estar em N, Mas M é um conjunto que é maior do que N, A gente consegue perceber facilmente. Então, essa alternativa aqui, ela está incorreta, Agora, o item B, ele fala da interseção entre M e P. Bem, interseção a gente aprendeu que são os elementos que estão em M e em P ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui, Vamos circular aqui os elementos que estão em M e P ao mesmo tempo, O 1, sublinhar aqui o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá? Mas veja, o 3 ele está na interseção, Aí você vem aqui, ele tem que ser igual ao conjunto N. Para que dois conjuntos sejam iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Mas só que você vem aqui, o número 3, ele não está ele não pertence ao conjunto N, Então, essa alternativa aqui também está errada. O terceiro item diz o seguinte: P contém M, Ou seja, todos os elementos de M estão em P, É isso que está afirmando. Mas, novamente, M é um conjunto que é maior do que P. Então, nunca que M pode estar contido em P, tá bom? Então, até por eliminação, o item correto é o item D, mas vamos verificar, Então, N união P igual a M. Então, quando eu juntar aqui, N união P, Bem, a gente já viu que união a gente pega tudo, Então, eu vou pegar aqui, vou sair pegando na ordem, 1, que está em P, 1. Aí o 2 está em N. 3 está em P. O 4 está no N. O 5 está no P. O 6 está no N. O 7 está no P. O 8 no N. E o 9 está no P. E aí a gente observa que esse conjunto é exatamente o conjunto M. Então, de fato, essa é a união. Tá bom? Então, como vocês viram, bem simples, basta a gente saber as definições. Então, vamos para a seguinte. Então, na segunda questão que eu trouxe para vocês hoje, o que a gente tem aqui, são 3 conjuntos A, B e C, e temos um diagrama. E aí pede para assinalar a alternativa, que indica a região que representa essa operação aqui, tá? Bem, aqui a gente já tem uma operação nova, que é esse menos aqui. Então, quando a gente tem x menos y, então quem é esse conjunto aqui, Eles são o x pertencente a x grande, tais que esse x não pertence ao y, tá? Em outras palavras, imagina o seguinte. Digamos que eu tenho aqui o conjunto x e esse aqui é o conjunto y. Então, se eu vou retirar x menos y, é justamente o que você está pensando. Eu vou tirar a parte de y que está intersectando o x. Então, esse pedacinho aqui, ele vai sair. Então, se eu quiser saber quem é x menos y, é justamente essa área, esse pedaço restante aqui do conjunto. Tá bom? Então, vamos vir para cá. Primeiro passo, vamos identificar a interseção de B
com A. Bem, a interseção de B com A, ó, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. A interseção, né, é justamente esse pedacinho que está aqui, ó. Essa é a interseção do B com o A. Daí, a gente agora precisa, ó, retirar a parte de C que está nessa interseção. Bem, ó, a parte de C que está na interseção é essa aqui, né? Então, se a gente retirar essa parte, ó, retira essa parte, que é a parte de C, então sobra apenas o que ficou em vermelho, né? Então, a gente vem aqui, procura qual a alternativa correta, exatamente, ó, o item C. Tá? Então, observe que basta a gente saber a definição do que é essa operação aqui, né? Da interseção e o que é a gente tirar, né? B interseção A menos C. Bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no comentário do vídeo, tá? Ou então, coloca lá no nosso grupo do Telegram, mais uma vez lembrando, né? O link está aí na descrição do vídeo. Tá? Então, essa foi nossa segunda questão. Vamos para a próxima. Então, na terceira questão de hoje, né, nós temos dois conjuntos FG e formamos aqui um produto cartesiano entre eles. Produto cartesiano? Professor, o que é um produto cartesiano? Vem aqui comigo no quadro que eu explico melhor para você. Então, para esse exercício, né, a gente está relacionando um produto cartesiano. Professor Adriano, e o que é um produto cartesiano? Calma, é bem simples. Ó, eu tenho aqui dois conjuntos FG. O conjunto cartesiano ele é formado por pares ordenados, de modo que o primeiro elemento está no F e o segundo elemento está no G. Pronto, isso é um produto cartesiano. Simplesmente isso. Então, quando eu tenho aí, né, que 3, 6 pertence a F cartesiano do G, né? Isso diz para a gente, né? Esse símbolo aqui implica, ele diz para a gente que o 3 pertence ao F e o 6 pertence ao G. Então, o produto cartesiano é apenas isso, tá bom? O primeiro elemento daqui vai pertencer ao primeiro conjunto que aparece no produto cartesiano e o segundo aqui no segundo, tá? Isso aqui é apenas um elemento do produto cartesiano, tá bom? Então, com isso agora a gente consegue resolver o exercício. Então, de volta aqui o nosso exercício, né? Ó, vamos analisar os itens, né? Bem, então pergunto que com certeza é correto afirmar F cartesiano G tem 12 elementos, aí a gente vem aqui e olha, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, né? Então ele tem apenas 4 elementos, uma vez que a gente já viu que os elementos desse conjunto são pares ordenados, né? Formados por duas entradas. F união G é esse conjunto e F interseção G é 6. Bem, para a gente saber isso, a gente vem aqui, né, no que foi dado, e aí a gente lembra, ó, que esse primeiro elemento aqui, ó, ele sempre é um elemento de F, né? Uma vez, ó, que o F está na frente. E o outro elemento, ele é um elemento de G. Né? Então, esses caras aqui, ó, são de G. Com isso, a gente sabe escrever, né, quem é o conjunto F. Vai ser 3, aí o 3 se repete aqui, o 2 e o 6. Não tem nenhum problema, tá? A gente não colocar aqui na ordem crescente, sem nenhum problema. E o conjunto G, ele vai ser, ó, o 6, o 7, o 6 a gente já colocou e o 7 já colocou. Então, o conjunto G ele é formado pelo 6 e pelo 7. Então, ó, ele quer a união. Bem, a união a gente já viu, a gente vai pegar tudo, né? Então, a união vai ser, ó, 2, 3, 6 e 7.
Então, ó, bateu com o que está aqui, né? Então, por enquanto, está indo certo. E a interseção? Ah, professor, a interseção eu só vou pegar o que tem nos dois. Isso, então a gente olha, ó. Bem, quem está na interseção é apenas, ó, o número 6. Olha que bacana. Então, a alternativa correta é o item B, né? Então, para vocês verem, né, que tudo que eu estou falando é de uma forma bem concisa, para que você consiga, de fato, resolver, né, as questões que são propostas pela OCP. Então, na quarta questão, nós vamos tratar sobre conjuntos numéricos. Se você não lembra, não se preocupe. Vem aqui comigo no quadro novamente. Então, ó, vamos relembrar aqui, né, quais são os conjuntos numéricos, né? Então a gente tem, ó, os naturais, né, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai para o infinito. Os inteiros, que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ou seja, os negativos, os positivos, mais o zero inteiro. Os racionais, em que os racionais são todos os números da forma P sobre Q, em que P e Q são números inteiros e o Q é diferente de zero, certo? Esse número aqui é diferente de zero. Então, quem é que entra aí nos racionais? Vão entrar, como a gente já está vendo, né? As frações, mas também todos os números inteiros, né? Basta a gente pegar Q igual a 1, né? E aí o P, ele pode ser qualquer número inteiro. Também os naturais, né? Mas também vão entrar aí as dízimas periódicas, as raízes quadradas exatas, tá bom? E, por fim, a gente tem aqui, né, os irracionais. Quem são os irracionais? Bem, o conjunto universo, que é o que contém todo mundo, certo? Eles são os reais. Então, os irracionais, a gente já viu, né, essa relação de um conjunto menos o outro. Os irracionais são os reais menos os racionais, tá bom? Ou seja, pega todo mundo que não é racional, isso aí vão ser os irracionais. E aí você pega dízimas que não são periódicas, raízes que não são exatas, tá bom? Então, uma coisa que é muito importante, né, é você fixar a relação entre esses conjuntos. E aí eu gosto de fazer aqui um desenho aqui usando a bandeira do Brasil, que ele serve para a gente lembrar quem é que está contido em quem, né? Então, se a gente pegar aqui a bandeira do Brasil, a gente teria o seguinte, ó, que aqui dentro seriam os naturais. E aí, ó, os naturais, eles estão contidos nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais. Tá? E aí, ó, o mastro aqui da bandeira seria os irracionais. Ele não está relacionado, né, com esses outros conjuntos. E isso tudo, né, a bandeira toda, são os números reais. Tá bom? Então, os naturais estão contidos nos racionais? Sim, né? Ó, ele está dentro dos racionais. Os inteiros está dentro dos reais? Sim, né? Porque os reais é tudo isso. Tá bom? Então, vamos lá resolver o exercício. Então, voltando aqui, vamos para o exercício, né? Sobre conjuntos numéricos, assinale a alternativa incorreta, tá, pessoal? Ó, muita atenção aqui para não cair nessa casca de banana, né? Porque às vezes a gente lê na pressa achando que é a correta. 200 é um número natural. Verdade, 2000 é um número natural, né? Então, aí a gente na pressa não lê direito, já marca a letra A aqui achando que acertou, né? Então, 2000 é um número natural, isso aqui está correto, então a gente não deve marcar essa alternativa. Menos 10 é um número racional? Sim, né? A gente acabou de ver que todo número inteiro é um número racional, então esse aqui também está correto. Os naturais estão contidos nos inteiros? Também é verdadeiro, né? Os inteiros são os naturais, né? Os positivos, os negativos e o zero.
Agora, os inteiros estão contidos nos naturais? Não, né? Porque os inteiros têm os números negativos que não estão nos naturais. Então, a alternativa incorreta é o item D. Bem simples, né? Então, vamos para a próxima questão. Então, o quinto exercício também é um exercício envolvendo conjuntos numéricos, tá? Só que nesse caso aqui é dado uma propriedade para a gente saber quem são os elementos do conjunto, tá? Então, a gente tem aqui, né, ó, conjunto A são os números naturais. Então, ó, no conjunto A só pode ter números naturais, tá bom? Só que aí a condição, né, a propriedade é que esses números naturais eles estão entre 0 e 20. Aí, pessoal, o detalhe desse exercício é o seguinte, ó, é o símbolo que aparece aqui, a desigualdade, certo? Ela não aparece o igual, tá? Ela não aparece o igual. Então, isso diz para a gente que o 0 não vai fazer parte do conjunto, assim como o 20 também não faz parte do conjunto A, tá? Já o conjunto B, ó, novamente, ele é um conjunto dos naturais, então só vai ter número natural no conjunto B. Mas aqui a gente observa, ó, que desse lado de cá a gente tem o símbolo de menor ou igual. Então isso diz para a gente que dessa vez o elemento 7 vai fazer parte desse conjunto. Já o 18, né, ó, ele não vai fazer parte, uma vez que eu não tenho a igualdade aqui. Então vamos transcrever aqui quem são esses dois conjuntos, ó. Né? O conjunto A, ele vai ser, no caso, do 1 até o 19, uma vez que eu não posso incluir o 0 e o 20, né? Então, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Né? Então, esse é o conjunto A. Já o conjunto B, ele é formado, ó, o 7 entra, então ele vai do 7 até o 17. Né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Tá? Então, é pedido o número de elementos que está na interseção. Então, o que é que você vai observar aqui? Bem, professor, eu sei que a interseção, né, para eu não ter que escrever lá na hora da prova e perder tempo, exatamente, você não vai estar escrevendo de graça na hora da prova, tá bom? Então, veja bem, o que é que você vai fazer aqui para você ganhar tempo na hora que você estiver fazendo a sua prova? Bem, a gente já sabe que a interseção são os elementos que estão no A e estão no B ao mesmo tempo. Só que a gente percebe facilmente, né, que todos os elementos de B, né, estão no conjunto A. Né? De fato, o que a gente tem é que B está contido em A, né, ó, porque todos os elementos de B também pertencem ao conjunto A. Bem, então isso diz para a gente, ó, quando eu tenho que um conjunto está contido no outro, é aquela situação, ó, geométrica, né? Eu tenho um conjunto A aqui e um conjunto B aqui dentro. Então, quem é a interseção entre eles? A interseção é o conjunto B, né? Então, aqui é o próprio conjunto B. Então, o número de elementos da interseção é o número de elementos de B, né? Que vai ser 3, 6, 9, 11 elementos. Tá? Então, conta aí com calma, né? Para não errar. Então, o item correto, 11 elementos. Tá bom? Então, o detalhe é só, ó, o menor igual ou menor para saber se vai entrar ou não o extremo. Tá bom? Então, fica atento para não errar por um deslize. Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, nesse exercício aqui, eu já quero convidá-los a gente vir aqui para o quadro, porque ele é um exercício especial. Ele é o que
cai na maioria das vezes nessa parte de teoria de conjuntos dentro da banca AOCP. Então, vamos olhar ele aqui com mais calma. Bem, o problema que mais se repete aí nas provas que eu analisei, né, é um problema desse tipo aqui, em que em geral eles colocam uma roupagem que foi feita uma pesquisa sobre determinado produto, né, ou sobre determinado idioma, né, como é o caso aqui desse exercício, né, então eles colocam essa roupagem e aí vai dizendo a opinião de cada um. Então veja, é importante a gente saber, de acordo com o que é falado, qual é a informação que nos é dada, tá bom? E onde é que eu vou alocar nessa figura aqui, nesse diagrama, tá? Bem, primeiro a gente tem o conjunto universo. Em geral, quando ele fala, por exemplo, ele às vezes diz assim, 200 pessoas foram entrevistadas. Então, se 200 pessoas foram entrevistadas, então aquele é o total de pessoas da entrevista. Então, aquele é o conjunto universo. Então, tudo que tiver aqui dentro, somando, tem que dar esse número 200, tá? Outra coisa muito comum é que eles falam assim, só 30 pessoas falaram só A, ou apenas A, né? Então, quando usar esse termo só A, né, ou apenas A, eu estou me referindo a que região? Bem, eu estou me referindo a essa região de cá. Ó. Observe que esse ponto aqui do meio, né, é a interseção entre o A e o B, como a gente já viu. Né? Então, quando lá no texto ele dá essa informação só A ou apenas A, né, ou apenas A, então ele está falando dessa região. Analogamente, né, a gente vai falar, ele pode dar a informação só B, né, ou apenas B. Então, quando ele fala isso, né, só B ou apenas B, eu estou com esse outro lado de cá. Né? Bem, quando ele fala lá A e B, aí já está dizendo, né, ó, I é a interseção. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui, né, a nossa interseção aqui, tá bom? Então, quando ele falar A e B, então isso faz referência à interseção. Outra coisa que ele pode falar é A ou B. Então, quando falar lá no texto A ou B, isso aqui está dando para a gente justamente o número de elementos que está na união entre o conjunto A e o conjunto B. Tá certo? Então, quando aparecer no texto A ou B, isso aqui está dando para a gente essa informação. Né? Aqui está dando a informação da interseção, tá bom? E aqui está dando a informação apenas do B, apenas do A. Agora, outra coisa que pode aparecer também é nem A e nem B. Ou seja, lá na entrevista de algum produto, o cliente disse que nem gostava do A, nem gostava do B. E aí, quando acontece isso, a gente representa ele nessa região que fica aqui, ó. Porque ele não vai fazer parte nem do A nem do B, mas ele faz parte do conjunto universo. Tá bom? Então, quando é um cara que é nem A nem B, ele fica aqui nessa região. Tá bom? Então, isso é o que aparece. E aí, qual é a relação que é fundamental, que você tem que guardar ela aí no seu coração e na mente. Você não pode deixar de saber essa relação, que é o seguinte. O número de elementos da união, ele é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Tá? Então, essa relação aqui, você não pode esquecê-la de forma alguma. Né? Porque se não for direto,
a solução do exercício, essa fórmula aqui é quem vai te salvar, tá bom? Então, não esquece essa fórmula. Ela é bem simples de entender. Observe, ó. Quando a gente fala N de A, ou seja, eu estou contando todos os elementos, ó, do A. Então, é essa bola toda. N de B, eu estou contando todos os elementos de B. Então, observe que quando eu estou contando aqui, ó, N de A mais N de B, eu estou contando duas vezes o que está na interseção. Então, para eu saber o que está na união, basta eu tirar uma vez a interseção, já que eu contei ele duas vezes. Tá? Então, né, isso é a prova, como é que a gente provaria essa igualdade. Mas, enfim, né, isso é só para ajudar também vocês a memorizarem, porque a fórmula é dessa forma. Quando você entende de onde ela vem, né, a gente consegue absorver melhor e memorizar melhor. Tá bom? Então, vamos lá e vamos voltar para o exercício. Então, agora a gente já, né, tendo visto quais são os termos que são aplicados para esse tipo de problema e o que cada um deles significa, vamos lá resolver o nosso exercício. Então, é dito para a gente, ó, que A é o conjunto de todas as pessoas que dominam o espanhol. Então, não perde tempo, já coloca aqui, ó, A, espanhol. Tá? Já faz essa anotação aí, não perde tempo. E B é o conjunto de todas as pessoas que dominam inglês. Então, B é inglês. Tá? E aí, conforme representado no diagrama a seguir, observe que ele separou, ó, nas regiões que a gente trabalhou lá no quadro. E aí vamos ver o que é correto afirmar, né? Então, o item A diz o seguinte: a região I representa o conjunto de todas as pessoas que dominam o inglês. Bem, o I é A. Ó. A tem a ver com espanhol, então já não tem nada a ver, né? Já passa para o seguinte. A região 2 representa o conjunto de todas as pessoas que dominam os dois idiomas. Ó, a região 2 é a interseção. Então, a interseção, beleza, é de fato o que é A e B ao mesmo tempo. Então, dominam os dois idiomas. Então, a alternativa correta é B, né? Mas aí se ele falasse aqui, domina apenas o inglês, né? Se fosse apenas o inglês, a gente teria que seria até a região 3, né? Conforme a gente viu. Agora, se fosse uma coisa que falasse assim, ele não domina nem o inglês, nem o espanhol. Então, qual seria a região que a gente ia assinalar? Seria a região 4, né? Então, realmente é uma questão interessante e que você conhecendo bem esses termos, com certeza você vai acertar a questão que cair na sua prova. Então, aqui, ó, mais um exercício para vocês, para que a gente possa fixar bem. Tá? E agora, um exercício trazendo números, né, para que a gente realmente possa ver como é que vai funcionar. Então, veja, foi dado aqui, né, considere um conjunto A que possui 10 elementos. Então, pessoal, isso é o N de A, tá? Quando ele falar isso, 10 elementos. E o conjunto B possui 18 elementos. Então, o N de B igual a 18. Sabendo que 4 elementos pertencem a A e a B, ou seja, isso aqui é a quantidade de elementos da interseção, né? A A e a B, né? Então, igual a 4. Pergunta quantos elementos pertencem apenas a B, tá? Mas aí, ó, o que é que a gente vai fazer? Bem, a gente desenha aqui os diagramas, ó. A gente coloca aqui o A e coloca aqui o B, tá? Então, qual o segredo? Bem, o segredo, quando a gente vai preencher o diagrama, é sempre iniciar pela interseção. Sempre a gente vai iniciar pela interseção. Então, essa é a dica. Não esquece. Por onde é que a gente começa a preencher o diagrama? Pela interseção. Então, a interseção, ó, tem 4. Então, vou colocar aqui 4. Por quê, professor? Bem, eu quero saber apenas B. Ora,
A gente sabe que B tem 18 elementos. Só que 4 desses 18 já estão aqui na interseção. Então, vão sobrar quantos para ficar apenas no B? Eu vou subtrair 18 menos 4. Tá? 18 menos 4 vai dar 14. Então, ó, apenas B eu vou ter 14. Observe, quando eu somo 14 com 4, dá justamente os 18 elementos que eu tenho em B. Mas o exercício pede, né, quantos elementos pertencem apenas a B. Então, nesse caso, a resposta é 14. Tá bom, pessoal? Então, observe que é bem simples quando a gente conhece o que cada termo quer dizer e não esquece essa dica. Sempre que a gente for preencher o diagrama, começa sempre pela interseção, quando ela for dada, claro. Mas, em geral, ela é fornecida para a gente e aí a gente começa pela interseção para não ter nenhum problema. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.